A Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. E hoje é ele que participa conosco, Luiz Alberto. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renata, bom dia a todos, bom estar de novo. É muito bom ter você aqui, viu, Luiz? E nós estamos aí nessa mudança de estação, né? O outono, na verdade, preparando a gente para o fim do verão, né? Daqui a pouco para a chegada do inverno, né? Que é uma estação mais rigorosa aí do ano. E o outono é uma estação que também merece alguns cuidados, que merece ter uma atenção, Luiz? Renata, sim, né? Oficialmente a gente já está já vivendo o outono, né? Sim. Pela data, né? Porque nos últimos tempos a gente não tem muito data em tempo mais, né? O tempo ficou meio louco. Mas, Renata, o outono é uma estação interessante, porque o que ela faz com a gente? A população vai perceber que a gente sofre variações de temperatura muito altas no mesmo dia. Sim. Ao mesmo tempo tá aquele calor, né? No meio da tarde, de repente na madrugada tá bem mais friozinho, mais fresco. E também tem aquelas épocas que eram as épocas das águas de março, né? Pelo jeito a gente vai ter as águas de abril. Agora assim já a gente espera, pelo menos. As coisas já estão mudadas, né? E aonde o corpo começa a sofrer com isso. Por exemplo, é a hora que, por exemplo, quem está com um organismo um pouco mais debilitado, essas alterações bruscas de temperatura podem provocar gripes, sinusites. E também é agora que a gente começa a tirar os agasalhos de dentro do guarda-roupa. E a maioria das pessoas não tomam o cuidado, assim. Ele ficou guardado agora por um período de alguns meses. E agora não coloca para tomar um banho de sol, às vezes não lava, alguma coisa assim. Ou às vezes guardou sujo e não lembrou. E é onde que pode disparar as crises alérgicas nesse momento, né? O uso agora, talvez o pessoal que sente mais frio um pouquinho vai usar agora um pouquinho de um edredom ou um cobertorzinho. E estão guardados há um bom tempo. Então é a época que a gente tem que começar a ter um cuidadozinho em relação principalmente às crises alérgicas. Então uma dica para dona de casa, que a gente ainda tem aí a variação, a gente tem a variação aí do clima, né? Ainda faz um solzinho aí durante o dia, isso, né, Luiz? Então vai fazendo um rodízio, né? Lava um cobertor hoje, aí ele secou, lava o outro. Vai aos pouquinhos, né? Vai lavando os agasalhos. Às vezes, por exemplo, às vezes o pessoal gosta de usar um moletomzinho, quem sai muito cedo para trabalhar, ou às vezes quem sai à noite leva um moletom. E esse agasalho está lá guardado já há um tempo, né? Então já é bom colocando ele no sol, já preparando para começar a usar daqui a algum tempo já. Aí a gente não dá para ficar esperando assim, por exemplo, as temperaturas ficarem mais baixas um pouco, aí você vai precisar, claro, rapidinho usar ele. Sim. E quem tem problema respiratório ou problema alérgico vai sofrer com esse descuidado na hora de começar a usar esse produto. E além desse agasalho, quem sofre desse tipo de problema, né, que você está falando aí, de problema respiratório, de problemas alérgicos, né? Quais são os outros cuidados que a pessoa deve tomar? Nesse período deve manter, assim, a casa mais limpa, remover o pó dos móveis com mais frequência, né? Manter o chão mais limpo também. Ainda, Renata, a gente está num clima ainda não muito seco, né? Que é onde começa a provocar problemas respiratórios mais acentuados. É a época agora mesmo de, por exemplo, cortinas, quartos que tem tapetes. Ainda o clima ainda está meio úmido, então é a hora de começar a faxinar mesmo, assim, lavar as cortinas, tapetes, para que a higiene no geral comece a ficar ser um aliado na prevenção dos problemas respiratórios que podem estar vindo. Principalmente cortina, Renata, ela é um depósito de ácaro extremamente poderoso. E às vezes tem aquelas cortinas que são bem fininhas, parecem umas redinhas, elas acumulam mais poeira ainda do que cortinas mais lisas, que é o aconselhável para quem tem problema de asma, essas outras coisas, que são mais fáceis de limpar. Então é a hora mesmo, Renata, como você disse, começar a faxinar mesmo. A maioria já deixa bem limpinho tudo, mas algumas coisas a gente lava de forma de tempos em tempos, né? Sim. Como cortina, cobertores, como você deu exemplo.
E agora é a hora, né? Ó, ficar bem o friozinho, não vai dar tempo de você lavar e ficar secando para poder ser usado. Exatamente, é o que eu estou dizendo. Ainda tem o sol, então. E são peças mais pesadas, né? Então que vai levar mais tempo para secar, né? E precisa do sol mesmo. Porque no inverno você pode perceber que se você for lavar alguma coisa que é mais pesada, ele não vai secar, né? Vai ficar ainda meio úmido. E aí o cheiro não fica tão bom, né? Então essa é a época de você aí tirar as cortinas, de lavar os tapetes, né? De lavar os edredons, os cobertores, os agasalhos que sejam mais pesados, né? Tem que fazer aquela higienização no sofá também, o sofá de tecido também acumula muito, né, o Luiz? Renata. E às vezes as pessoas colocam um outro tecido por cima, então é hora de estar ajeitando tudo e preparando aí pro pessoal. Principalmente porque é a época agora, daqui a uns tempos, é a época que a gente fica mais fechado. A gente fecha a casa da gente, deixa mais fechadinha para ficar mais quente. Às vezes a gente está em ambientes mais fechados, junto com outras pessoas. Além de fazer a faxina também e deixar bem limpinho os agasalhos, os acessórios que a gente vai usar no inverno, é a hora de se preparar também o seu corpo para enfrentar essas temperaturas daqui uns tempos. O outono é a época ideal de fazer isso. É a época de suplementar com vitaminas, própolis e algumas outras plantas que ajudam a melhorar o sistema imunológico, né? Então é agora que é o tempo que o corpo tem de estar preparando para sofrer essas mudanças mais bruscas daqui a uns meses para frente aí. Então se você é mais ou menos assim, na época do verão, do calor, aí todo mundo quer ir para a praia, todo mundo quer ir para a piscina, aí a pessoa alguns meses antes vai para academia, vai malhar. Ótimo exemplo. Né? Porque aí ela quer perder peso. E o outono é para o inverno, que a academia, por exemplo, é para o verão, né? Perfeito. É um exemplo ótimo. Agora, a gente não tem que preparar a aparência física, a gente tem que preparar a aparência interna do corpo, para que ele possa resistir a isso. Senão, depois você vai começar a ter crise de rinite, faringite, asites da vida, que a gente sofre muito nesse inverno. É agora que a gente vai preparar o corpo para que ele possa enfrentar essa agressão de temperaturas ou essa variação, e você não possa conviver isso de forma bem tranquila, passar tranquilinho e aproveitar o inverno, que também é bem gostoso. Luiz, nessa época a gente tem aí eu vou dizer que é a manifestação dos vírus, né? Eles fazem a festa, ficam soltos no ar e se sentem os donos da situação e da estação, né? Alguma forma para a gente prevenir, para a gente evitar que seja contaminado por esses vírus? Renata, a higiene principalmente, né? Lavar mãos, se você está em contato, se uma pessoa está gripada do seu lado, às vezes você cumprimentou, ou às vezes essa mesma pessoa colocou a mão em superfícies, por exemplo, assim, você vai num lugar onde é muito coletivo, tipo escolas, bancos, essas outras coisas, várias pessoas colocam as mãos, sentam. São ambientes comuns a várias pessoas. Normalmente esses ambientes também são fechados. Às vezes tem um sistema de ar-condicionado, mas também fica ali dentro mais concentrado. Aí é onde que facilita a contaminação. Tem duas coisas. Por exemplo, você vai lavar, lá para comer, você vai lavar as mãos sempre. Sempre que você teve um contato com uma pessoa já que está um pouco gripada, sempre vai lá, lava as suas mãos. Então, higiene básica, primeiro. Segundo, é aquela prevenção que a gente está falando. Se o seu sistema imunológico está preparado, às vezes você pega um vírus ou uma bactéria, você nem percebe que você pegou, porque o seu corpo está tão bem preparado ali, tá legalzinho, está funcionando, e você elimina isso de forma rapidinho, e às vezes o seu corpo você nem percebeu que o seu corpo já matou ele ali e já acabou com tudo. Ou às vezes você tem um pouquinho de aquelas gripezinhas de noite só, no outro dia você já amanhece novo. Então o seu corpo trabalhou, você descansou, eliminou aquela contaminação. Fora isso, Renato, não tem muito o que fazer não. É simplesmente higiene básica, não é nada muito exagerado, é só fazer aquela higiene básica e cuidar do seu corpo, preparar o seu corpo. Muitas vezes as pessoas não têm uma alimentação muito legal, chegam no inverno, são as que mais sofrem, tá? Então, é agora que é a hora, assim, tomar uma vitamina. Muita gente fala assim, eu tomo vitamina uma vez por ano. Essa é a melhor hora de começar a tomar uma vitamina. Não é o verão, não é a primavera, não. É agora que é a melhor hora pra gente começar a fazer uma suplementação de vitamina.
E aqueles cuidados de higiene que a gente já citou aqui agora há pouco. Você tocou num ponto importante aí, que é a alimentação e no repouso, né? Nessa época é muito importante a gente se alimentar bem. E quando a gente fala alimentar bem, não é comer muito, é comer da maneira correta, ter uma alimentação saudável, né? Aquela alimentação que a gente sempre fala também, alimentar aí no tempo certo, né? Pelo menos 3 em 3 horas, muita fruta, muito legume, muita verdura. E repousar também é muito importante, porque se você dorme bem, né? O seu organismo ele vai ter o tempo, durante o sono, de se recompor, de recuperar aí as energias. Quem dorme pouco, ela fica um pouco debilitada, né, Luiz? Aí Sim. se vem um resfriado, vem um vírus aí da gripe. Às vezes o que era para ser um resfriadozinho se torna aí uma gripe mais forte, semanal, né? A gente, assim, o corpo é um negócio, assim, muito bom você ter falado, assim, o corpo precisa de um repouso, ele precisa de um descanso. O nosso corpo é uma máquina perfeita, mas ela também é uma máquina que precisa ficar bem, funcionando bem. Então ela tem que repousar, ter um tempo certo de repouso. E realmente, Renato, se você não tem um tempo de descanso legal, se você tem aqueles níveis de estresse muito elevados que hoje em dia a gente vive muito, isso realmente ele debilita. Primeira coisa que ele ataca é o sistema imunológico. Ele abaixa bem o sistema imunológico, então a gente fica exposto a doenças oportunistas, né? No caso de gripes, resfriados, eles são a hora que pega a pessoa. O que era para ser de uma noite só, uma gripezinha noturna lá e só teve alguns sintomas, pode tornar-se uma gripe aí de semanas, e pessoas que têm estados mais graves, chegando a pneumonias, febres, infecções pulmonares, e assim vai. Então, Renata, é uma época também onde a alimentação cai de qualidade. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, vai chegar no inverno principalmente, agora ainda está quentinho tudo. No inverno, principalmente, as pessoas evitam muito saladas, frutas, essas outras coisas. E vai para aquela comida mais pesada, né? Isso. Então, se você prepara, vamos dizer assim, um estoque, uma carga para essa época, é o ideal. Porque é inerente da gente. A gente não está querendo chegar de noite e comer alguma coisa fria. O organismo mesmo pede isso. No inverno, né? O organismo ele pede uma coisa que mais seja quentinha, que dê mais sustância, que é mais confortável. Né? Não, às vezes não precisa ser tão pesado, né? Um caldinho mais leve. Uma sopinha de fubá, né? Uma polenta, uma coisinha mais leve, assim, um caldinho de feijão preto com um pezinho de porco, né? Bem leve. Light? Bem light, né? À noite, assim, aí você toma aquela pratada de feijoada e vai deitar e dormir, né? Você só erra tudo qualquer coisa. Aí depois não quer ter aí uma indigestão, não quer ter pesadelo, né? Quer acordar legal no outro dia. Lembrando, Renato, se você faz essas refeições muito pesadas à noite, às vezes você fala assim, não, sonhei muito, acordei cansado, dormi mal. É porque o seu corpo ele vai continuar trabalhando para poder processar isso. Então, é a hora que você está descansando, não, você está dormindo, mas seu corpo está trabalhando, ele fica funcionando de uma forma leve. Se você faz essa alimentação pesada, ele tem que trabalhar ele tem que trabalhar mais pesado também. Para poder ele tem que dar conta do recado dele, enquanto você fica dormindo. Aí no outro dia você vai amanhecer mais cansado, sim, com um sono um pouco prejudicado. Luiz, nós estamos falando a respeito aí de saúde, né? De cuidar da nossa saúde interna. Mas nessa época, a questão da pele, a pele também precisa ter alguns cuidados? Da mesma forma que a gente tem uma parte de proteção interna, que a gente sempre fala, a gente está com baixa imunologia, né? A gente fala, estou com o sistema imunológico lá embaixo. A pele também tem uma proteção, Renata. Agora ainda não está muito seco, mas daqui a pouquinho a gente começa a entrar num clima um pouco mais seco. E a pele da gente tem a proteção dela também, de forma fora. Aí, principalmente quem tem problema de pele ressecada, aí começa a sofrer bastante nessa época. Então nossa pele começa a perder algumas proteções. Aí é onde começa a atacar fungo, micoses, coisas assim, são oportunistas também começam a atacar. Aí a gente tem ressecamento de pele, ressecamento de lábio, ressecamento de mãos. Os diabéticos têm que tomar bastante cuidado, porque eles já têm uma tendência a uma pele mais ressecada no verão, imagina no inverno. Então agora daqui a pouco já é a hora de abusar de cremes.
Como que a gente vai saber o que tá muito e o que tá pouco? Quando a gente passa um creme e ele absorveu rapidinho, aquele creme está sendo absorvido e está sendo aproveitado os nutrientes dele. Aí quando a gente fica muito tempo com a pele lá pegando, ficando melada, alguma coisa assim, ainda não é ainda aquela horinha de ficar exagerando muito em creme, tá? Então o creme também tem as suas quantidades, né? Olha, mas então essa é uma dica legal. Vale a pena se repetir para o pessoal que está em casa poder entender direitinho aí como é que você mede a quantidade do creme. Você passou, absorveu rapidinho, então ali, tá ficando legal. Então você pode fazer essa hidratação de forma legal uma vez ou duas ao dia, no mínimo. A melhor coisa é depois do banho, que a pele está limpa e está preparada para receber a primeira camada de hidratação. Então você tomou banho, passou, absorveu rapidinho, tá absorvendo os nutrientes. Se fica melado e está demorando a absorver, quer dizer que sua pele está hidratada e não precisa daquela quantidade toda de creme que você passou. Então você pode passar uma quantidade um pouco menor. Não deixar de passar. Ou às vezes hoje a gente tem vários tipos de creme, né, Renata? Creme com hidratação muito intensa, para pele normal, para pele seca. Tem hidratação para pele oleosa. As pessoas falam assim, não, eu tenho a pele oleosa, não preciso fazer hidratação. Não, hoje existe vários tipos de hidratação, inclusive para pele oleosa. Então, cada um vai saber por aí qual que é o seu creme ideal. É importante também a pessoa conhecer a pele, o tipo de pele, para usar o creme correto. Porque muitas vezes as pessoas no verão tem uma pele oleosa, chega no inverno a pele, principalmente mulher tem essa variação. Chega no inverno tem a pele mais ressecada. E tem gente que é o inverso. Então, cada um vai conhecer bem a sua pele, sabe direitinho como fazer. E a dica pro creme ideal é esse. Absorveu rapidinho, a sua pele tá pegando os nutrientes, tá levando tudo certinho. Se tá ficando melado, quer dizer que aquele creme não é muito ideal para sua pele naquele momento. Então aí, às vezes não só a quantidade, mas também o tipo de creme. Porque às vezes você tem a pele seca, né? E aí você compra você compra lá um creme para pele oleosa. Então quer dizer, a hidratação vai ser menor. Sim. E aí pode ser que a pele fique até mais seca, porque se é um creme para pele oleosa, quer dizer, é um creme que vai preparar para combater um pouco aquela oleosidade da pele. Né? Isso mais ou menos vale mais para um creme de rosto, né? Um corporal, o que vai acontecer? Se você compra um da pele oleosa, ele precisa de uma hidratação mais leve e mais específica. Aí vai falar assim, a pessoa que tem uma pele muito seca vai falar assim, esse creme não está fazendo muito efeito, tudo. Por quê? Ele não tem uma hidratação suficiente para você precisa de uma hidratação mais intensa. Então, como você falou, você vai ficar sempre com a pele ressecada. Sim. E ainda vai falar mal do coitado do creme ainda lá, falando assim, não, ele não vale nada. Não, mas não é porque você está usando o creme errado para sua pele. Então, vale muito a dica. Agora, vai fazer hidratação. Se a sua pele é seca, você tem que fazer uma hidratação mais intensa. Não uma hidratação leve. Se a sua pele é normal, normalmente as pessoas que têm a pele normal facilita muito a vida. Então a maioria dos cremes acaba se adequando de forma bem facinha. O da pele, quem tem pele oleosa, aí melhor procurar uma orientação, qual creme, qual não deve. Principalmente para quem tem tendência a muita acne, passar creme no rosto pode complicar um pouco a situação. Mas no geral, Renata, é muito claro, as embalagens vêm bem escrito, assim, seca, normal, oleosa. E procurar o creme ideal para fazer sua hidratação, fica bem legal. E uma coisa que a gente sempre diz aqui, muito importante, a hidratação por fora e a hidratação por dentro. No inverno as pessoas têm muita dificuldade em tomar água, né, Luiz? Não bebe, Renata. A gente sempre vive falando que não bebe. E outra coisa, o corpo da gente ele precisa de água o tempo todo. Então é no verão, é no inverno, é no outono, é o tempo todo. Aí chega no inverno, reduz bem a quantidade que bebe de água, tá? Então não dá para diminuir na questão do inverno, não. Fazer uma forcinha. É só beber água, a temperatura ambiente, já está geladinho mesmo. Então... É o que a gente diz, né? É uma questão de hábito, né? Então, se você for aí tomando água, aumentando a quantidade gradativamente, dali a pouquinho você está tomando água sem dificuldade. Para aquela pessoa que fala assim, mas eu não consigo tomar água. Eu conheço uma pessoa que diz que ela toma, para você ter uma ideia, ela toma ela compra aquelas garrafas de 1,5 litro. Uma garrafa daquela de 1,5 litro dá para ela tomar uma semana. Nossa, 1,5 litro, aí você imagina, né? A pessoa pode ter problemas renais, problemas
no próprio sistema imunológico, funcionamento geral do corpo. A pele vai sentir muito nessa época agora. Nessa época agora que começa a cair a temperatura, e aí a gente quer, o organismo ele sente essa necessidade de se sentir mais aquecido. Se a pessoa tomar o chá, substituir a água pelo chá, é uma boa forma também de hidratação? Só tomar um certo cuidado com isso, né? Porque muitas vezes as pessoas tomam chás e alguns chás são diuréticos. Aí aquele efeito vai piorar mais a situação ainda. Por exemplo, aí a pessoa vai estar se desidratando em vez de estar hidratando. E se a pessoa gosta daquele chá docinho, pior ainda, né? Aí já tem o problema do açúcar que vai somar ao problema renal, que vai somar a uma possibilidade depois de diabetes, alguma coisa no futuro. É complicado, Renato. Assim, o chá, ele pode, assim, dependendo do chá, tranquilo. Ajuda na hidratação? Ajuda, mas não é o ideal. Primeiro, por causa da temperatura. O chá já está mais quente, seu corpo não vai absorver essa hidratação, essa água que está vindo do chá de forma legal. Segundo, que muitas vezes as pessoas confundem, podem tomar chás estimulantes, que tem cafeína, chá preto, esses outros chás. Então você vai ter um estímulo do seu corpo, você vai ficar acelerado, talvez vai prejudicar seu descanso. Então, chá é um pouco complicado, às vezes, para a gente ficar usando como hidratação. Você pode usar como um conforto, como uma bebida quente. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, abusar do chá de forma diária, no dia a dia, não é muito aconselhável, não. Ou seja, minha gente, a melhor bebida que existe, não adianta, é a água. É a mais indicada, não tem contraindicação nenhuma, pode tomar à vontade. E é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma, viu? Quem toma muita água, eu acho que tem muito menos problemas de saúde. Nossa, não tem comparação. Então, para quem não se hidrata bem. Para quem não tem o hábito aí, vale a pena ir cultivando, né? Fazendo um esforçozinho para cultivar esse hábito de tomar muita água. Luiz, estamos caminhando para o final do nosso programa. Alguma coisa que nós não dissemos que você acha que seja importante aqui a gente deixar a orientação para as pessoas tomarem os certos cuidados aí durante o outono? Não, só aquela recomendação, né, Renata, que é a hora de preparar, como você diz, a academia do corpo interno agora, que foi ótimo o seu exemplo, que é agora mesmo, é a hora de preparar, e qualquer coisa a gente está à disposição para orientar. Tá ok, Luiz, eu agradeço mais uma vez então pela sua presença, pelas informações, pelas orientações, né, que tem ajudado tanto as pessoas, né? A gente tem aí dado um alerta aí para os cuidados da nossa saúde e nós esperamos por você pelo nosso próximo encontro, quem sabe já na semana que vem, enfim, na próxima oportunidade. Muito obrigada, viu, Luiz? Obrigado a você, Renata, logo estamos de volta. Se Deus quiser, boa semana. Para nós todos. Momento de Saúde de volta então na próxima terça-feira com mais dicas de saúde. Viu na Rádio da Família. Momento Saúde. Momento Saúde. Um programa com a responsabilidade social da Farmácia Ana Terra.